Hoje tem Fluminense e Bahia, na verdade é Bahia e Fluminense, lá na Fonte Nova, e tudo que você precisa saber sobre esse jogo, que pode nos colocar, né, a um passo do G4, você vê aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou o tricolor original, né? Já que estamos enfrentando os amigos lá da Bahia, tricolor original do Fluminense. Sou o tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e o jogo de hoje, veja esse vídeo aqui para ter todas as informações do jogo que acontece às 21h30, 9h30 da noite, tradicional horário da Globo. Por quê? Porque vai passar na Globo. Passa na Globo pro Rio de Janeiro e para outras cidades do Brasil, né? Não no Brasil todo, mas passa pra boa parte da cidade. E também no Premiere, esse sim pro Brasil todo. Não vai poder assistir o jogo? Aí você já tá vendo as dicas aqui dentro na tela, né? O OneFootball, aplicativo aí que pode ser instalado no iPhone, no Android, em qualquer celular e você acha o OneFootball. E claro, baixa para poder acompanhar o jogo ali ao vivo. Resultados na hora, cartão amarelo, tudo. Importantíssimo, baixa o link, tá na descrição. Todo mundo esperava uma boa sequência, né? Sport, Coritiba, Botafogo, Goiás. E ela veio. Foram 10 pontos em 12 disputados. Com muita raça, alguns sem muita raça, mas sabe-se lá como conseguimos, outros com futebol dominante, enfim, mas fizemos essa sequência de 10 pontos em 12 jogos, e agora vem aquela sequência que a gente está na virada para a sequência mais chata. O Fluminense já fez essa sequência de 10 em 12, etc, e agora a gente não sabe se está encerrando a sequência mais fácil, pegando o Bahia, que briga contra o Z4, ou se a gente está começando uma sequência mais difícil, porque joga fora de casa contra um time que vem bem dentro de casa, e depois pega Atlético Mineiro disputando o título e talvez ainda Santos e Fortaleza tentando seu último suspiro no campeonato, o Santos fora de casa pela Libertadores e o Fortaleza para fechar no Maracanã, talvez brigando para não cair. Então a gente ainda não sabe. Pra gente decidir isso, meu amigo, a gente tem que decidir. Se a gente ganhar o Bahia, finalizou a sequência fácil. Se a gente tropeçar, é porque a gente começou a sequência difícil. O Bahia não é uma conta de luz, como eu brinquei lá no jogo contra o Botafogo, tá longe disso. Mas a gente já viu que a pré-Libertadores, né? Se a gente for jogar a pré-Libertadores, vai vir pedreira, vai ser dificílimo chegar na fase de grupos. Óbvio que se a gente for, a gente tem que chegar. Mas é importante destacar aqui que hoje, contra o Bahia, Fonte Nova, depois da sequência toda, o empatezinho estaria de não seria ruim, não. A gente tá com uma diferença grande aí pro final do G8 e tal. Ok, pra Libertadores. Agora, pra fase de grupos, que já se tornou uma meta totalmente alcançável, aí, meu amigo, tem que ganhar o Bahia. Quem quer ir direto pra Libertadores tem que ganhar o Bahia do jeito que tá hoje. A gente vai ver mais no Bola em Campo, mas só pra falar de tabela. Se o Fluminense ganhar o Bahia, como o jogo de São Paulo era contra o Palmeiras e foi adiado, o Fluminense vai terminar a rodada a 2 pontos do G4. Com um jogo a mais? Com um jogo a mais. Mas termina a 2 pontos do G4, jogando a pressão toda para um time que acabou de perder o treinador. Enfim, vamos falar de Fluminense e Bahia agora no vídeo, na parte do Bola em Campo. Sobre o Bola em Campo do Fluminense, a gente tem muito pouco para poder falar. Isso por quê? Porque o Marcão fez uma mudança só. Trouxe Iago Felipe de volta como titular, estava suspenso na última partida, e colocou o Hudson de volta para o banco. Michel Araújo treinou normalmente, segundo a Flu TV, né, o giro do Flu que saiu lá na Flu TV que o Michel Araújo treinou, normalmente está à disposição depois de sentir a coxa, mas começa no banco. Nenê deve ser o titular com o Marcão, segundo as notícias que a gente viu nessa terça-feira. Ou seja, o time deve ser esse aí. Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, Nino e Lucas Claro, Egídio mantido na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred, o trio de ataque mantido. Vamos falar sobre isso agora, né? Vamos lá, para aquelas partes de importante destacar. A primeira delas, uma opinião impopular. Eu sei que é impopular, eu sei que a maioria não vai concordar, tá? Mas essa não é impopular não, essa é a opinião que todo mundo concorda, acredito eu. Eu preferi Iago Felipe a Hudson. Isso pra mim é claro, entre os jogadores eu quero Iago Felipe ao invés de Hudson. Mas, pelo que eu vi nos últimos jogos, eu preferi o meio de campo com o Iago, com o Martinelli e Hudson, ao invés de Martinelli e Iago. Eu sei que é impopular,
Acho que o Hudson consegue dar uma solidificação ali à entrada da área do Fluminense. Com o Iago a gente não tem, a gente tem mais presença ofensiva, tem uma saída muito mais rápida, que é algo com o Hudson a gente tem mais dificuldade, mas acho que a gente solidificou um pouco melhor com o Hudson. Muita gente falou, Martinelli foi liberado mais e o Hudson que ficou. Não foi. Os mapas de calor mostram isso, né? Que Martinelli jogou na mesma faixa de campo até um pouco mais atrás na partida contra o Goiás. Mas, enfim, opinião impopular. Talvez eu fosse botar Iago no banco? Não. Mas eu acho que funciona melhor. Ainda mais com o Bahia tentando propor jogo, que é o que a gente vai ver já já sobre o Bahia. O importante destacar número 2, segue sem mudanças no ataque. A gente tem Fernando Pacheco, Caio Paulista, talvez o Wellington Silva, que a gente não sabe se vai pro jogo ou não vai, se é vendido ou não vai. Mas enfim, a gente tem Fernando Pacheco e Caio Paulista que ainda não fizeram algo que a gente olha e fala bem assim, tem que ser titular. O único mérito deles para talvez ser titular seria as partidas de Luca, que se não tiver uma sorte absurda não faz um gol, e as partidas de Luiz Henrique, que oscila muito dentro da partida, faz boas jogadas e depois some por durante um tempo. Então assim, mudar o ataque. Quem tá no ataque que merecia ser titular? Não, mas quem tá vindo do banco ainda também não demonstrou que tem que ser titular. Por isso que nessa reta final talvez o Wellington Silva faça alguma mini falta ali realmente, e talvez fosse titular nessa partida contra o Bahia se estivesse à disposição. Fato é, o problema do Fluminense hoje é jogar com 2 pontas. Não tem necessidade de jogar com 2 pontas quando os 5 que você tem não estão indo bem. O ponto 3 é sobre meio campo. Nenê foi mantido e Michel volta no banco. Aí eu tenho 2 argumentos aqui talvez para isso. O primeiro é, ele manteve Nenê por causa da boa partida contra o Goiás, pode ser, acredito que seja esse, e talvez Michel Araújo não esteja 100% ainda para jogar mais de um tempo e etc, e não possa ser utilizado. Eu apostaria na opção 1. Quarto ponto é sobre o Bahia, mas quem fala de Bahia aqui não sou eu, é o Matheus Barbaço do canal Sou Mais Bahia, que traz as informações do time baiano. Fala, Barbaço. O Bahia não tem bem uma identidade, um padrão de jogo estabelecido ao longo de todo o campeonato. Afinal de contas, a gente trocou de técnico algumas vezes. Começamos com Roger Machado, Mano chegou, não conseguiu ter um trabalho satisfatório, não conseguiu entregar resultados e depois Dado Cavalcante acabou assumindo, né? Dado Cavalcante que era o responsável pelas divisões de base e pelo time de transição. Enfim, Dado assumiu com a missão difícil de livrar o Bahia aí do rebaixamento e de encontrar esse padrão de jogo que faltou ao longo de todo o campeonato. Não dá para dizer que o Bahia joga apenas no contra-ataque e não dá para dizer que o Bahia exerce um jogo de posse de bola. O Bahia se adapta às características do adversário. Porém, tem um esquema de jogo padrão, que é o 4-2-3-1, que varia muito aí para um 4-1-4-1, e esse esquema de jogo padrão está fazendo com que o Bahia possa tentar, ao menos, ditar mais o ritmo do jogo, pelo menos dentro de casa. Na medida do possível, foi assim que aconteceu contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. Contra o Vasco, o Bahia teve uma postura um pouco mais precavida para poder explorar as saídas em velocidade, principalmente com Thiago, nossa prata da casa, que foi o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20, e Rossi do outro. Rossi, inclusive, está suspenso, não vai jogar, e aí o Bahia vai, talvez, né, ao que tudo indica, retomar um esquema que a torcida pede muito para ser aplicado, que é um 4-4-2 com um velho conhecido de vocês no meio campo, Daniel, junto com o Índio Ramírez, jogando mais próximo da área, que é como ele costuma se destacar. Esse time do Bahia deve estar desenhado para essa partida com Douglas no gol, que não é certeza, ainda é dúvida, por conta daquela pesada que vocês devem ter visto que ele levou aí de Leandro Castan. Na direita, Nino também é dúvida, que é uma válvula de escape pra gente, é um jogador de muita intensidade, velocidade, explosão. Na zaga, Lucas Fonseca e Hernando, que deram muito mais tranquilidade para esse sistema defensivo do Bahia, que é extremamente frágil. Na esquerda, Juninho Capixaba, que está substituindo Matheus Bahia, é o ponto talvez de mais fragilidade do nosso time. Ali no meio campo devemos ter Gregory, Ronaldo, que cresceu muito nos últimos jogos, e ali na frente, né, devemos ter Daniel junto com Índio Ramírez, Daniel jogando como uma espécie de terceiro homem de meio campo e Índio como um meia de ligação, um meia ofensivo ali, chegando mais no último terço, né? E aí na frente devemos ter Thiago e Gilberto, o nosso homem-gol. É um time que é uma incógnita, né? Teve um segundo tempo patético contra o Sport, mas desde então parece ter se reencontrado no campeonato. Foram só 4 tempos depois desse segundo tempo contra o Sport. E nada de muito brilhantismo, nada de muito vislumbrante. Mas é um Bahia que compete mais. E essa é a expectativa do torcedor, de ver um time que vai a campo para poder buscar o resultado, para poder pontuar, que é extremamente importante nesse momento pra gente no campeonato. Beleza? Galera, é isso. Muito obrigado aí pelo convite, Gabriel. Um forte abraço. Tamo junto. Que vença o melhor e que o melhor seja o tricolor baiano. Mas enfim, sucesso para o tricolor carioca também.
É nóis. Valeu, Barbaço. Pra fechar aqui agora, os pendurados do Fluminense, vamos que a lista é grande, tá? Dos titulares, Egídio, Martinelli, Calegari e Nenê. Aí dos que estão no banco, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião e André. Lembrando que Felipe Cardoso já se recuperou do Covid, já voltou a treinar, treinou na terça-feira, mas vai desfalcar a Bahia e não vai estar em campo, não foi relacionado, não viajou pra Salvador pra essa partida. Então, um desfalque aí pro Bahia. A arbitragem da partida será de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro que a face eu até conheço, mas confesso que não lembro tanto das arbitragens dele. Ele já apitou 9 jogos do Fluminense, sendo 2 contra o Bahia, por sinal. Desses 9 ele vai para 10 jogos, sendo 3 contra o Bahia, né? A última partida do Flu que ele apitou foi aquele 4-1 com o Cruzeiro, que Nino faz um gol de cabeça, acho que tem gol de Luciano também, tem 2 de João Pedro, aquele jogo que João Pedro e Marcos Paulo entram e jogam muito bem. Esse jogo foi há 1 ano e meio, praticamente atrás, foi em maio de 2019. Eu confesso, como eu falei, que eu lembro um pouco dele apitando e tomara que seja um jogo tranquilo, que eu continue sem lembrar de como que Flávio Rodrigues de Souza apita. Logo após a partida, você sabe, vai terminar tarde hoje a partida 11h30, mas vem pra live, assiste a Análise Pocket que eu gravo logo, apitou, apito final, só vem aqui acendo a luz, papou, ligo a câmera que já tô direto, 2 minutinhos depois do apito final, já estamos ao vivo. Gravo a Análise Pocket, depois interajo com a galera, e aí essa interação eu corto, depois fica só a análise pra quem vier no dia seguinte. Beleza? Que venha a vitória, que venha a G4 e que Gum nos abençoe pra gente conseguir terminar essa fase do Campeonato Brasileiro indo direto à fase de grupos. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!